Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Milan por 2-1 contra a Juventus, e com isso a classificação para a final da Supercopa da Itália. Beleza? Vou comentar aqui sobre esse jogo com vocês. Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida e aí a gente aprofunda aqui nos destaques do jogo, beleza? Começando pelo primeiro gol do jogo, foi marcado pelo Yildiz, logo com 20 do primeiro tempo. E aí já vale destacar muito o perfil dessas semifinais, né? O jogo da Inter de Milão contra a Atalanta, que tem análise aí no canal, inclusive para quem quiser, foi um estilo, uma partida muito diferente no geral, e algo que é curioso, né? Porque a Inter de Milão venceu por 2-0 da Atalanta, e um jogo muito mais aberto, que ambas as equipes tiveram muitas oportunidades, principalmente a Inter, de poder estar falando facilmente de um 5-2, 5-3. Os dois goleiros foram bem e impediram com que o jogo tivesse mais gols. Já essa Juventus e Milan foi um jogo com muito menos chances claras e acabou tendo até mais gols, né? A Juventus criou muito pouco, o Manhã foi pouco exigido. Não à toa esse gol do Yildiz foi a primeira grande chance do jogo. E os dois gols do Milan, dois gols achados também. Um em um pênalti besta do Locatelli e o Pulisic faz o gol, e um outro em um cruzamento que desvia no zagueiro e tem um gol contra. Então assim, um jogo com bem menos espaços, bem menos chances do que foi a Atalanta e Inter de Milão, porém com mais gols, né? Que loucura. Futebol tem dessas, né? Enfim, primeiro gol do jogo marcado pelo Yildiz, o turco Yildiz, né? Ele recebe o passe acho que era em Babula, né? Deixa eu já colocar aqui. Em Bangula, jovem promessa da Juventus, né? O Yildiz sai cara a cara, finaliza de direita. E assim, eu tinha na minha mente que o Yildiz era canhoto, cara. E agora eu tô em dúvida, porque a todo momento ele buscava a perna direita dele no jogo. Então agora eu realmente tô em dúvida se o Yildiz é canhoto ou destro. Na dúvida, é quase um ambidestro, né? E faz ali 1-0. Num primeiro tempo bem ruim do Milan, tinha até mais a bola, mas não conseguia passar do meio de campo direito, não gerou quase nenhuma chance clara, praticamente não finalizou. No segundo tempo volta um pouquinho melhor, em um lance que a bola fica viva dentro da área, o Locatelli vai um pouquinho devagar na jogada, o Pulisic percebe isso, dá um arranque, chega antes da bola, toca nela e o Locatelli faz o pênalti. Pênalti nítido, os próprios jogadores da Juventus perceberam logo na hora, já deu aquela murchada neles. E minutos depois do Pulisic fazer o gol de pênalti, vem um cruzamento pela direita do Moza, que entrou e entrou muito bem, a princípio pelo meio. Depois, quando o Sérgio Conceição utiliza três zagueiros, ele vira um ala pela direita, né? Como já tinha sido contra o Real Madrid. Isso já tinha acontecido quando a Juventus venceu em pleno quando o Milan venceu em pleno Santiago Bernabéu, né? E aí o Moza faz o cruzamento, a bola desvia no Gatti e mata o de Gregório, que foi tentar adivinhar a trajetória da bola, fazendo o 2-1 e garantindo essa vitória do Milan e a classificação para a final, que vai enfrentar a Inter de Milão. Ou seja, vai ter clássico, vai ter derby de Milão na final da Supercopa da Itália. Vamos aprofundar aqui nos destaques, começando pelo mandante, mas não tem mandante. Pelo primeiro time que aparece, né, a Supercopa da Itália é disputada lá na Arábia Saudita. Começando pelo gol de Gregório, se a gente analisa o gol de pênalti do Pulisic, é um pênalti até estranho, né? Porque o Pulisic deu uma porrada muito rápido no meio que o de Gregório quase ficou muito próximo, né? Mas realmente foi um chute muito forte. E o gol do Gatti é uma jogada que ele deu muito azar, o gol contra do Gatti, né? Uma jogada que ele deu muito azar, é um cruzamento que, se não tem o desvio, ele ia antecipar sim, ele acertou onde é que a bola iria, na teoria. Só que esse desvio do Gatti mata completamente ele, muda a trajetória da bola, ela vai em direção ao gol e ali o Milan vira o jogo, né? Uma jogada que o Di Gregório fez a leitura na teoria correta, se não tivesse esse desvio do Gatti no meio do caminho que acabou matando ele e fazendo com que o Milan virasse o jogo. Na linha de defesa, eu gostei bastante do McKennie, jogando por essa lateral esquerda, sendo que o McKennie ele é volante de origem, meio campista, e tá sendo improvisado, fazendo esse lado esquerdo, tendo muita ajuda do Imbangula,
nessa compensação defensiva, já que o McKinney não é de origem dessa posição, mas fez um jogo muito bom tecnicamente e não é nada fácil marcar o Pulisic, e o Pulisic só foi crescer na reta final do jogo. É, então, assim, o McKinney fez um bom jogo, por mais que tivesse jogado improvisado. Que mais? Eu achei o Thuram meio discreto em relação ao que ele pode fazer, ao que ele mostrou, por exemplo, no final de semana contra a Fiorentina, quando ele fez 2 gols, dessa vez um pouquinho discreto. Para mim, um dos melhores jogadores do jogo foi justamente o Yildiz, acertou praticamente tudo que fez, teve bons passes, bons cruzamentos, boas finalizações. Realmente, mesmo com a derrota, o Yildiz foi um dos melhores jogadores do jogo. Fez uma grande partida, o turco Yildiz. O Vlahovic eu achei abaixo, tá bom. O Koop Miners é discreto, né? Pra passar por ele também. E o Vlahovic eu achei abaixo, tá? Não aproveitou as oportunidades, as poucas oportunidades que teve, é verdade, mas não aproveitou. E no geral não conseguiu fazer um bom jogo, talvez a principal arma ofensiva desse time da Juventus. Entraram o Nico Gonzalez justamente no lugar do Vlahovic. O Nico Gonzalez ele tem mais movimentação que o Vlahovic, mas não tem o pivô, o físico do Vlahovic. Entrou o Fagioli nesse meio de campo, discreto, não conseguiu fazer muita coisa. O Timothy Weah pela ponta esquerda também não teve muito tempo, ele entrou depois da virada. O Douglas Luiz entrou nesse meio de campo, até deu um ou outro passe interessante, mas também não foi o suficiente para Juventus. E o Cambiasso entrou na reta final também para fazer essa ala esquerda. Também não conseguiu fazer muita coisa. Dos que entraram, eu acho que o Douglas acabou até sendo o que conseguiu entrar um pouquinho melhor, dar um ritmo de jogo bacana, mas não foi o suficiente para a Juventus reverter o placar. Do lado do Milan, o Manhã muito pouco exigido, é muito bom goleiro, mas quase não trabalhou. Na linha de defesa, o Theo Hernandes não fez aquele grande jogo que ele pode fazer, né? Teve uma chance praticamente na pequena área que ele finaliza de direita para fora, perdeu uma grande chance ali. O Emerson Royal fazendo um jogo que eu fiz análise de Roma e Milan, eu vou falar a mesma coisa. O Emerson Royal, tecnicamente, é um jogador comum. A grande, a grande questão que faz com que talvez ele seja um jogador do Milan e um jogador ex-Tottenham, por exemplo, é a parte física, porque é um cara que corre pra caramba, ele ataca o tempo todo, ele defende o tempo todo. Então, fisicamente, o Emerson Royal é muito bom. Tecnicamente, ele é um jogador comum. Porém, essa parte sem bola, dele ter esse gás de correr de um lado para o outro, que faz com que hoje ele talvez jogue em uma das maiores equipes do mundo, né? Então, essa parte física do Emerson Royal que faz com que ele tenha esse espaço no Milan e que nem eu falei, tecnicamente não é um cara acima da média. Nesse meio de campo, o Fofana eu achei discreto. O Reinders, no segundo tempo, quando teve mais espaço para criar jogadas, deu bons passes, deu um chute perigoso, cresceu um pouquinho no jogo. E é importantíssima a participação do Reinders para esse time do Milan ter capacidade de criação. No primeiro tempo, quando ele ficou sumido, pouco participou, o Milan não criou nada. E aí no segundo tempo, quando ele toca mais na bola, ele consegue dar bons passes, o Milan consegue entrar no jogo. Não à toa, se eu não me engano, o gol contra do Gatti, que vem no cruzamento do Musa, começou em um passe do Reinders. Já o Benasser eu não gosto. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na análise contra a Roma. Ele me lembra, eu torço pelo Grêmio, né? Ele me lembra muito o PP. É aquele cara que dá pra ver que ele tem um bom controle de bola, dá pra ver que ele tem um bom passe, mas ele tem muitas manias. E a comparação que eu faço com o PP do Grêmio é aquilo de ele pegar a bola, conduzir, conduzir. No primeiro contato ele já simula a falta, cai no chão, pega a bola com a mão. Então, assim, o Benasser a cada, sei lá, se ele ficou 5 minutos, 7 minutos, vai, com a bola no pé ao longo do jogo, em 3 desses 7 minutos ele estava no chão. Então, assim, é um cara que cava muita falta, prende muito o jogo e um meio-campista tem que fazer o jogo acontecer. E ele acaba não conseguindo dar essa dinâmica de jogo. E também tem esse vício da perna esquerda, né? Se você é um ponta, até vai você ter essa necessidade exclusiva de uma perna. O Messi é o grande exemplo, né? O cara é talvez talvez o maior jogador da história, né? E é um dos maiores com certeza e é nitidamente a perna predominante dele é a canhota. Se precisar, ele até tem a direita, mas a predominante é sempre buscar a perna esquerda. Agora, se você é meio-campista, ou você é muito acima da média, ou você tem que conseguir usar as duas pernas. O Benasser não é muito acima da média, então ele tem que conseguir utilizar no mínimo para dar um ritmo de jogo a perna direita dele. E ele não consegue, é muito dependente da perna esquerda dele, que não tem nada demais também. Então é um jogador muito comum, que nem eu falei, o Emerson Royal
tecnicamente ele é comum, ele compensa na parte física. O Benacer nem isso. Então, assim, pra mim não tem futebol pra ser jogador do Milan. No ataque, o Jimenez, cara, eu gosto do Jimenez, é um jogador jovem, promissor, é um cara que se esforça pra caramba, dá bastante intensidade, mas ele joga nessa linha avançada, e ele jogou contra a Roma, jogou agora de novo, e nos dois jogos ele não finalizou uma única vez. Então falta essa objetividade pra ele. Do outro lado, o Pulisic fez o gol de pênalti, foi ele que cavou o pênalti, mas no geral não fez um bom jogo. Muito discreto, não criou muitas coisas, mas no momento decisivo ele apareceu para sofrer o pênalti e fazer o gol. E o Morata mais à frente, discreto também, não conseguiu criar muita coisa. Entraram o Terraciano no meio de campo, não teve muito destaque. O Gabi na reta final para fazer três zagueiros, também não teve muito destaque. O Musa entrou muito bem, ele entrou a princípio no meio de campo, depois fez esse corredor pela direita, quando o Gabi entra para fazer três zagueiros, o Musa vira esse ala direita, né? Que nem eu falei, o Milan já tinha feito isso ainda na época do Paulo Fonseca, contra o Real Madrid, e deu certo. E na reta final o Sérgio Conceição fez a mesma coisa e ele foi muito bem. E o Abraham mais à frente, ele entrou no lugar do Jimenez, né? Caindo muito mais pelas pontas, como já tinha sido assim contra a Roma. E o Abraham entrou muito bem. Tanto o Musa contra o Abraham mudaram o jogo e entraram muito bem. Os dois grandes destaques vindo do banco desse time do Milan. Então, o Sérgio Conceição mexeu muito bem, principalmente no Musa e no Abraham. No Gabi e no Terratiano, nem tanto. Mas o Musa entrou voando, tanto no meio, tanto na direita, não à toa o gol contra. É um cruzamento dele. O Abraham é a mesma coisa, fazendo boas jogadas, gerando contra-ataque, dando bons passes, bons dribles. Entrou muito bem o Tammy Abraham, beleza? Esses dois destaques vindo do banco do Milan. Vamos para as estatísticas. 10 chutes da Juventus sendo 3 a gol, 11 do Milan sendo 3 a gol. Posse de bola 51 a 49, muito equilíbrio, né? Faltas 12 da Juventus tendo um amarelo, 9 do Milan tendo dois amarelos. Escanteios 5 da Juventus, 7 do Milan. No geral, um jogo ruim. Não tem muito o que falar. Que nem eu acabei de falar aqui. 3 chutes a gol para cada lado. A questão é que a efetividade foi muito alta, mas tipo, a Juventus acertou 3 vezes o gol, fez um gol. É um aproveitamento bom. O Milan deu 3 finalizações, fez 2 gols. É um aproveitamento espetacular também. Então, assim, a efetividade das duas equipes foi boa. Só que a criação de jogadas muito abaixo. E o que mais tem que se destacar é o seguinte: do Milan até dá para entender porque foi o primeiro jogo do Sérgio Conceição. Agora essa Juventus, o Thiago Motta tá desde o início da temporada e ainda é um time que dá pra ver que não tá pronto, não conseguiu se impor o suficiente pra vencer do Milan. O Milan completamente bagunçado. No primeiro tempo isso daí ficou claro, né? O Milan não sabia o que fazer com a bola. Tinha bola parada, não sabia se cruzava na área, se fazia escanteio curto. Quando tinha a bola perdido, sem saber o que fazer. Grande questão é que o Milan foi eficiente, né? O Pulisic acha um pênalti e em um cruzamento aleatório sai um gol contra. Então, assim, o Milan foi eficiente, teve uma dose de sorte no gol do Gatti e a Juventus não soube aproveitar o seu entrosamento, que hoje é muito maior do que o do Milan. Com isso, o Milan está na final da Supercopa da Itália. E aí já vale destacar o seguinte: essa final vai ser contra a Inter de Milão, vai ser na segunda. E eu sei que é clássico, mas a Inter de Milão é muito favorita. Tá num estágio muito superior em relação ao Milan. Eu sei que recentemente o Milan até ganhou um clássico contra a Inter, mas assim, é um nível de futebol muito diferente. Dá pra perceber claramente que a Inter de Milão tá muito mais entrosada. Se a Inter jogar o que sabe e o Milan jogar o que sabe, a Inter de Milão vence. Se não fugir do que é o provável que aconteça, a Inter de Milão é a grande favorita para a final da Supercopa da Itália. Mas lógico, é clássico, o Milan é uma equipe gigante, uma camisa muito pesada. Então, em um jogo único ainda, tudo pode acontecer. Que nem eu falei, só nessa temporada, mesmo não fazendo uma boa temporada, não à toa o Paulo Fonseca foi demitido no final de semana, o Milan venceu do Real Madrid e já tinha vencido o clássico contra a Inter também, agora também elimina a Juventus. Então, mesmo um time estando bagunçado, um time não entrosado, um time sem o Rafael Leão, o Milan passou da Juventus e está na final da Supercopa da Itália. Então, quesito místico, quesito camisa, é o que pode deixar esse jogo equilibrado. Mas estágio técnico das equipes, hoje a Inter de Milão é muito mais time do que o Milan e é a grande favorita para a Supercopa da Itália. Beleza? Craque da partida, deixa eu decidir aqui com vocês também. Do lado da Juventus, eu vou destacar o Yildiz.
E é isso, só o Yildiz de grande destaque na minha visão. No lado do Milan, eu vou destacar o Pulisic aparecendo no momento certo, o Reinders crescendo no segundo tempo e principalmente o Abraham também vindo do banco, mas o Musa mudando o jogo. Que nem eu falei, o gol do Milan só sai por conta de uma jogada dele pela direita, ele entra muito bem defensivamente também. Então assim, como o Milan classificou, pra mim o craque do jogo foi o Musa, mesmo vindo do banco, tá bom? Quando ele entra pelo meio ele vai bem, quando ele vai fazendo esse corredor pela direita, ele vai melhor ainda. Então o Musa mudou o jogo e foi muito bem, o camisa 80 do Milan. Do lado da Juventus fica de destaque o Yildiz, que fez um grande jogo, mas não foi o suficiente para a Juventus, beleza? Então o craque do jogo para mim é o Musa, beleza? É isso então. Gostou do vídeo, deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta para você quem foi o craque da partida e o que você espera para essa final de Supercopa da Itália. Provavelmente vai ser um jogão, né? Final de Supercopa, vai ser clássico entre Inter e Milan, vai ser um jogo muito pegado, com toda certeza. Que nem eu falei, o grande favorito é a Inter de Milão, pelo que vem jogando, pelo futebol que apresenta. É um time mais entrosado, é um time mais pronto. Mas é aquilo, o Milan é uma equipe gigante e é clássico, além de ser jogo único. Então tudo pode acontecer, tá bom? Foi esse o vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!